É isso. Vocês pediram e estamos aqui novamente gravando o segundo episódio do Pod Praxis, tá? Que não vai ter fonoaudiologia. Desculpa. Não tem uma fonoaudióloga sentada aqui hoje. Não nessa mesa, né? Temos duas pessoas aqui fora. A Gabi gravou o primeiro. Vou dar um spoiler do terceiro, que é só com a Vivian. Mas o de hoje não é sobre fonoaudiologia, é sobre as áreas que vocês conhecem menos lá na clínica, tá? Por quê? Não sei por que vocês conhecem menos. Eu achei que todo mundo ia conhecer muito. Também não sei. De repente eu tava errado, né? Pode ser, acontece. Então eu vou apresentar as terapeutas pra vocês e a gente vai fazer num formato diferente. Vou fazer algumas perguntas que são minhas e podem ser bem fora do tema. E as perguntas que vocês mandaram através do nosso Instagram e da pesquisa interna que a gente fez. Então eu tenho perguntas separadas aqui pra Tia Ju, pra Tia Ana e pra Renata. Renata, nossa psicóloga. Júlia, nossa nutricionista. A Ana Clara, nossa terapeuta ocupacional. Eu vou resumir como TO várias vezes nesse episódio. Não dá pra ficar falando terapeuta ocupacional. Mas vou pedir pra vocês se apresentarem antes da gente começar, tudo bem? Ótimo. Então vou sortear a Júlia. Tinha certeza. Tinha certeza. Sorteio bem aleatório. Bom, eu sou a Tia Ju. Sou nutricionista formada pela USP aqui de Ribeirão Preto. Me especializei em pediatria no HC Criança. Sou pós-graduada em nutrição clínica e comportamento alimentar. E fiz aí diversos cursos na área de dificuldades alimentares e terapia alimentar, que é a área que eu mais atuo hoje ainda. Atuo com introdução alimentar, outras áreas gerais da nutrição pediátrica, mas eu tô mais na terapia alimentar mesmo. Justo. Eu não sabia que existia uma introdução alimentar específica, tá? Como assim? Porque eu não tenho muito contato com bebês. Eu achei que os bebês simplesmente comiam. Nossa! Você só chegava com o alimento e falava, receba. E o bebê, assim, obrigado. Não. Achei que era isso. É ali que tudo Aparentemente começa. eu estava errado. Não, bastante errado. Você, dona Renata, se apresenta, por favor. Eu sou Renata, psicóloga, mãe da Luna. Importantíssimo, diga-se de passagem. Pesquisadora e apaixonada pelo brincar e seus impactos no desenvolvimento infantil. Tá. Pós-graduando em habilidades sociais e atuo hoje com psicoterapia infantil e orientação parental. Você quer me dizer e me convencer de que brincar É coisa é séria. parte do desenvolvimento? É muito sério. Tá. Ele não só parte, ele é o desenvolvimento. E você, Ana Clara? Sou Ana Clara, terapeuta ocupacional, formada também aqui na USP de Ribeirão. Atualmente sou pós-graduanda em Neurologia Aplicada TO. E estamos aí, atuo com seletividade alimentar, o brincar também, que eu amo muito, né? Como TO, não tem como não gostar do brincar. E também agora a integração sensorial, que é aquela sala maravilhosa. Aquela sala parquinho de diversões é sua, Sim. né? Entendi. Escorrega, piscina de bolinha, tudo Que é a isso. única sala que as crianças querem ir. Exato. Tá complicado eu pra também. gente. Eu nem julgo, não vou contar que eu fiquei já dentro da piscina de bolinha. Não contei Tranquilo. isso, desculpa. Não contei. Então, para você que está acompanhando a gente, você mandou pergunta, a gente vai fazer, mas eu não quero que fique aquele clima de entrevista. Sim. E, tipo, Tia Ju, pergunta número 1, tal. Então, Sim, por favor. vocês levantaram algumas coisas, tá? E é importante a gente lembrar que a gente é uma clínica multi Sim. também. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que vocês acham que é o benefício de ser uma clínica multi, tá? Porque eu tenho o ponto de vista dos pais, eu tenho com certeza o ponto de vista administrativo, mas eu não tenho o ponto de vista das terapias, tá? Então, por que que dentro da nutrição é legal estar num lugar onde existem as outras terapias? Por que que dentro da psicologia é a mesma coisa, dentro da TO é a mesma coisa? Ok. Bom, eu acho importante pontuar que a gente não é necessariamente uma clínica multi, e sim uma clínica inter. Já comecei Já começou. bem, já. Não, é o multi. leigo fazendo o papel É do multi, leigo. são diferentes áreas, mas nós somos uma clínica inter, porque a ideia é a gente trabalhar internamente com essas áreas. Então, obviamente que se eu tenho um paciente que tem outras terapeutas fora da praxis, eu também vou ter o contato. Tá. Mas o mais legal é sempre a gente poder se apoiar ali como equipe e ter esse contato dentro da própria clínica. Tá. Ok? Ok. Agora, dentro da alimentação, por exemplo, é até uma questão assim, as pessoas sempre os médicos de um modo geral,
sempre mandam para terapia alimentar com a terapeuta ocupacional. Sim. Nutricionista entrou nessa área há pouco tempo até. E, enfim, eu acho legal ressaltar que não tem uma regulamentação. Então, qualquer profissional da saúde pode trabalhar nessa área, por exemplo. É importante saber se ela tem formação para isso, porque a gente não aprende na faculdade, nem de nutrição, nem de TO, né? Enfim, são coisas que a gente vai além. Uhum. Mas que às vezes tem essa rixinha, inclusive, tipo, tem terapeuta ocupacional que acha que só terapeuta ocupacional pode fazer terapia alimentar, tem nutricionista que acha que só nutricionista pode fazer terapia alimentar. Entendi. E eu acho que... tendem a polarizar isso. Exato, né? exato. E eu acho que isso é horrível, assim, porque afasta a criança do atendimento interdisciplinar, do atendimento multi. Então, o comer, por exemplo, aprender a comer, ele envolve questões nutricionais, óbvio, se a criança está se desenvolvendo direito e tudo mais. Mas ele envolve questões de habilidade de vida diária, de atividade de vida diária, de saber usar o talher, questões sensoriais, Entendi. enfim. A alimentação em si é um relacionamento, né? Então, envolve questões psicológicas. Então, todas as áreas estão integradas na nutrição. Entendi. E essa é a minha visão como nutricionista. Entendi. Deixando claro. E eu acho importante pontuar também que o nosso foco sempre vai ser a criança, né? Então, a gente tem que ter em mente que essa criança, ela está inserida em um contexto. Né? Essa criança, ela não tá ali só os 30, 40 minutos de terapia. Ela vai pra escola, ela vai pro parquinho, ela vai pra casa dos familiares, vai pra igreja, às vezes. Então, a gente precisa desse cuidado, tendo muito cuidado mesmo, né, com essas dimensões, né? Então, às vezes, uma criança, igual a Ju falou, a gente precisa expandir um cardápio. Então, é extremamente necessário que a gente tenha uma nutricionista no caso. Né? Essa criança, ela tem alguma disfunção sensorial, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. É extremamente necessário que a gente tenha um terapeuta ocupacional, nesse caso. Às vezes, a criança, ela precisa expandir o cardápio, ela tem disfunções sensoriais, mas ela também tem uma praxis oral. Então, é muito importante que a gente tenha uma fono, nesse caso, para que ajude a criança com o que ela vai fazer com esse alimento na boca, né? Como vai ser a mastigação e tudo. Então, por isso que é tão importante e tão valioso a gente estar numa clínica multi, numa clínica inter, e a gente ter esse cuidado, ter essas relações, de eu poder sair e ir na sala da Ju, me ajuda aqui, preciso expandir o cardápio dessa criança. E ela chegar, Ana, preciso de uma atividade proprioceptiva, pra gente aumentar o nível de alerta da criança. Então, eu acho que isso é o mais precioso que a gente tem trabalhando juntas. Cada profissional com a sua lupinha, dentro de um mesmo contexto, e assim a gente consegue abranger a criança como um todo. Muito bom. E para você, dona Renata? Então, bom, como eu faço na praxis, né, a maioria dos atendimentos são relacionados à orientação parental, e eu funciono exatamente como uma ponte, né, que une especialistas, família, escola. Então, assim, existe uma dificuldade maior. A maioria das nossas crianças fazem algum outro tipo de terapia fora da praxis. Então, assim, essa comunicação precisa existir, né, para a gente poder até auxiliar os pais no entendimento, né, para todo mundo estar alinhado e falando a mesma língua. E até a gente estava conversando, né, que às vezes a gente tem uma dificuldade até de acesso a essas outras, às vezes até a escola, né, que deveria receber como uma ajuda, uma ferramenta a mais ali para potencializar, né, que facilitar até para eles, né? Às vezes falta uma orientação e tal. Então, a gente, às vezes, sente uma dificuldade nesse acolhimento, assim. E o que eu acho de mais positivo de estar ali, todo mundo junto, é essa troca, né? A gente tem as discussões de casos, a gente pode participar das intervenções. Isso, acho que agrega muito, né? Você poder assistir a intervenção da outra e até trocar ideia, às vezes, né, somando ali, agregando com informações, com uma visão, uma percepção diferente. E eu só vejo pontos positivos nisso tudo. Facilita para os pais, né, essa questão de logística até, né? E assim, porque ali dentro, acho que estando juntas, né, trabalhando juntas ali, a gente acaba falando a mesma linguagem. Sim. Então, todo mundo replica, né, o que não é da mesma forma que todo mundo trabalha, mas a gente acaba tentando estender, né. E aí, se a gente passa isso para a família, né, quanto mais a gente consegue propagar, para a criança facilita tudo,
né? Porque ela não tem que aprender como lidar aqui e como lidar ali de formas diferentes. Ela entende o contexto todo. Para a família, eu imagino que o benefício seja isso que vocês citaram também, que é primeiro o endereço. A família leva para um lugar, busca em um lugar, Exato. tem uma relação de secretaria, agendamento, pagamento, é tudo mais fácil nesse sentido, né? E tem, lógico, o benefício de interdisciplinaridade, que é, tipo, todo mundo está conversando sobre o caso, todo mundo está a par do caso, todo mundo sabe as dificuldades da criança. Vocês Exato. podem propor coisas diferentes, sobre óticas diferentes para a solução do mesmo problema. Sim. E aí isso fica um pouco prejudicado quando é com outra clínica, por exemplo. Não é que você, mãe, que está assistindo isso aqui, não pode levar ela na psicóloga da sua preferência, ou na nutri da sua preferência, ou etc., e estar conosco. É que estar sobre o mesmo guarda-chuva te dá muitos benefícios. Muitos, muitos, muitos. Aí a gente sempre vai orientar os pais, porque a criança fica muito pouco em terapia com a gente. Ela fica 1, 2 horas na semana, então a gente sempre vai orientar a família. E a gente precisa da família muito perto, assim, do tratamento, né? Como parte mesmo do tratamento. Então, às vezes, por exemplo, eu posso orientar uma família e eles não se sentirem confortáveis de me falar que eles não necessariamente estão entendendo muito bem o que eu tô falando. E aí, eles podem recorrer à Renata, assim. Então, eu acho que isso ajuda demais, sabe? Eu acho que a orientação parental é uma parte importantíssima do quebra-cabeça geral. Aquelas estratégias da psicóloga para te receber e falar, não, tudo bem. Que ele pode falar, olha, não entendi nada que a Júlia falou, me ajuda. E ela não vai me contar, sem magoar, tá tudo bem. Exato. Entendi. Eu acho muito importante. Porque assim, vamos pensar numa semana que tem mais de 170 horas. A criança ficou uma com você. 2 numa ocasião muito boa. 3 em terapia, 4 se ela faz bastante. E aí todas as outras 167 horas escola e família. Em casa, exato, com escola e família. Então tem que estar todo mundo alinhado, porque senão com certeza. Isso não acontece. Né? Eu vou puxar uma pergunta aqui que alguém mandou. Da Cartola. Elas estão separadas por área, tá? Mas vocês são livres para fazer intervenção, para puxar para a área de vocês, se vocês quiserem contribuir, tá? Não deixa isso uma entrevista. Se você olhar... Pelo amor de Deus, eu fiz uma pergunta para a Ju. A Ana quer dar o pitaco. Só um minutinho, que eu preciso falar um negócio. Pode fazer, fica tranquilo. Tá? Então, a primeira... Você puxou na pergunta, eu ia te perguntar isso aí mesmo. Que é, o que é de fato seletividade alimentar e qual a diferença entre seletividade e dificuldade alimentar? Ok. Tentar falar de um jeito não muito técnico. Não existe hoje, ainda, uma padronização de termos. Nacional, internacional, dentro da própria categoria. Na bibliografia, no geral, tem 1 milhão de termos sendo usados para se referir a um mesmo problema alimentar. Ou um termo sendo usado para problemas diferentes. Então, eu uso de um jeito, a Ana às vezes vai usar de outro, outras terapeutas usam de outro, ok? Eu, Júlia, gosto de usar um estudo de Kessner, de 2015, que reforça, na verdade, foi um termo criado em 2004, que dificuldades alimentares refere a todo problema de recusa alimentar pela criança que causa preocupações aos pais. Então, se a criança recusa alimento por qualquer motivo, qualquer questão, isso preocupa os pais, isso já se classifica como uma dificuldade alimentar. Para aí. Ok. Vamos lá, vamos dar um exemplo pro pai que tá em casa que precisa entender assim, ó. Que é a dificuldade alimentar? Minha criança come tudo, mas ela não come brócolis. É uma seletividade? Se isso preocupar ele, sim. Não, uma seletividade não. Dificuldade. Uma dificuldade. Tá. Um guarda-chuvinho. Ai, vai ser muito difícil pegar aqui. Por que eu tô perguntando isso? Porque às vezes o pai queria muito que a criança comesse brócolis, mas a criança come todo o resto dos alimentos disponíveis no planeta. Ela come romã, ela come carne, ela come ovo, ela come todos os vegetais possíveis, menos o brócolis. Ela come tudo quanto é coisa, ela só não come brócolis. Que tá tudo bem, ela tem gostos próprios. Tá. Mas a interpretação equivocada dos pais também é uma causa de dificuldades alimentares. Muito porque às vezes os pais vão tentar práticas que não são tão adequadas e às vezes vai levar a criança a isso. Ou muito porque aquilo já talvez seja um sinal mesmo de uma dificuldade alimentar. Uma prática inadequada. Tipo assim, come esse brócolis aí que eu te deixo ir no cinema no final de semana. Uma prática inadequada, uma chantagenzinha. Entendi. Uma persuasão, uma recompensa. Se você comer o brócolis, você come um bombom.
Por que isso são práticas inadequadas? Porque a criança não tá aprendendo nada. Não tá Ela só aprendendo. Comer é um ato aprendido. Ela se sujeita a uma tortura temporária para conseguir benefício que ela julga que compensa. Exato. Às vezes nem isso. Às vezes só gera chororô, gritaria. Meu pai era forçado a se manter na mesa enquanto ele não comesse couve de Bruxelas. Ele não come nada que é verde até hoje. Ele tem 62 anos. Entendi. Entendeu? Então, assim, são práticas que não ensinam nada, não levam a nada. E, às vezes, levam a traumas que dificultam ainda mais a questão, assim. Então, é isso. Enfim, dificuldades alimentares envolve já a seletividade. Mas tem gente que usa seletividade versus dificuldades alimentares, que é até... são termos mais propostos pelo SOS Approach to Feeding, que é uma abordagem específica de terapia alimentar. E que eu até tenho aqui, assim, que leva a categorias, por exemplo, a seletividade, em tese, ela é um pouco mais simples, ok? Em tese, bem em tese. Então, por exemplo, a criança come tipicamente 30 alimentos ou menos na seletividade. Na dificuldade, ela come 20 ou menos, já começa a ficar mais difícil. Tá, uma criança está falando de quantos anos? A partir... Sou o pai, a partir de... Devo me preocupar. É porque assim, a gente começa a introdução alimentar com 6 meses. Tá. E a introdução alimentar, as pessoas pensam que a introdução alimentar introduziu, show. Tá. Ela dura dos 6 meses aos 2 anos, mais ou menos, junto com a amamentação de preferência. Durante todo esse processo, a criança está aprendendo. Tá. Quando a criança faz 2 anos, a velocidade de crescimento e desenvolvimento dela cai. Porque de um bebezinho para 2 anos, ela cresceu consideravelmente rápido. E aí, quando isso cai, automaticamente o apetite cai, né? Ela tem outros interesses também, enfim. Então, é nessa fase escolar, assim, dos 2 aos 6, que geralmente fica mais claro, né? Os problemas alimentares, assim. Que às vezes não são, que às vezes é a interpretação equivocada dos pais, mas que merece uma avaliação, porque quanto mais a gente espera, pior fica o problema. Né? Então, tem muito essa fala de, é normal, uma fase, que pode até ser. Mas pode não ser, e aí você esperou demais, o problema ficou mais difícil de ser tratado. Não sei se a Ana concorda. Exatamente. Mas... Eu acho que é muito complicado a gente ter essa visão, né? De, às vezes, é o tempo da criança, às vezes a criança, não come porque faz birra. Ele não come porque não quer comer, né? Não tá com fome. Não tá com fome. Então, vou deixar minha criança durante muito tempo com fome, porque aí ela ficando muito tempo com fome, ela vai comer. E a gente vê que isso não acontece. Entendi. Né? Então, teoricamente, a taxa de aceitação seria mais alta, mas não vai rolar. Não vai. E também, o nosso principal foco é mudar a relação da criança com esse alimento. Sim. Né? Não é que ela somente coma o brócolis, porque depois ela vai ter um bombonzinho. Mas que ela coma o brócolis porque ela criou uma relação com aquele brócolis, né? Ela brincou com aquele brócolis antes, ela olhou o brócolis, ela sentiu o cheiro do brócolis e tolerou, a textura do brócolis e tolerou. Ela tá segura, né? Exatamente. Segurança é uma parte importante do processo. Entendi. Gostei. Respondi? Respondeu. Já até esqueci que era a pergunta. Adulto que come frango com batata doce, ele acha que tá tudo bem. Mas uma criança seletividade não tratada, Exato. Seletiva não tratada, vira um adulto seletivo. Primeiro que você é adulto, você faz o que você quiser com a sua vida, né? Segundo... Sua esposa tá apontando pra você nesse momento. Não? Mas é isso, às vezes você não teve uma tia Ju ou uma tia Ana na infância e você se tornou um adulto seletivo. Sim. Dá tempo, vamos lá. Eu pego aquela cozinha de criança, bem pequenininha, a gente senta lá, tranquilo, faz uma brincadeirinha, vai dar certo. Tá bom. Você tá falando de mim aí? Tá. Não, tem mais uns 3 aí pra acrescentar. Mais umas 3 coisas eu como. Tem panetone, tem bastante coisa pra acrescentar. Chocotone, na verdade. Tá chegando o Natal, vou ficar feliz com chocotone. Justo. A indireta que ele deu pra equipe agora. Pô, é verdade, né? Verdade, né? Vou pescar outra aqui de outro tema, tá? Pô, essa daqui é boa, porque ela muda um pouco o foco, depois eu vou indo e voltando pra ficar elástico no negócio, tá? Qual é o seu papel dentro da praxis e como você atua em conexão com as demais áreas, dona Renata? Eita! Quem sou eu na fila do pão? Por que é interessante eu ter uma psicóloga numa clínica Inter? Para fazer
o Inter acontecer, né? Teach me like I'm 5, please. É isso, fazer a ponte, né? Eu tento conectar, e aí é o que a gente já falou, né? Sobre a questão das outras terapias da criança, escola e tudo. É fazer todo mundo falar a mesma língua. E principalmente, eu acho que assim, o impacto maior está justamente em passar para os pais, em dar um espaço para que os pais possam falar, né, das suas dificuldades, das suas dúvidas, né? Às vezes eles estão ali há 2 anos, nunca passaram por orientação parental, há 2 anos levando a criança para cá, para lá, para fazer as terapias e né, começa a orientação comigo e eles não sabem, não entenderam nem o diagnóstico, né? Então, e aí eu falo, ok, então vamos aprender, né? Vamos falar. Peraí que você acabou de adicionar uma nova dimensão no meu mundo. Camada. Meu mundo era 2D, ele acabou de ganhar a altura como dimensão. Peraí. Estamos falando que, enquanto família, a criança tem um diagnóstico, eu faço meu papel de pai e mãe, pego a criança, levo na terapia. E existe uma distância entre isso e o eu entender de fato o que esperar se tem esse diagnóstico do diagnóstico e como eu devo me comportar em todos os outros momentos fora da clínica por causa desse diagnóstico. O tempo todo. E, de repente, alguma expectativa em mim, como pai, Exato. que tinha em relação à criança, etc. E aí você entra nisso. Exato. Porque muitos deles não procuram, né? Não tem... não fazem psicoterapia, então não... Você faz psicoterapia? Tem a Renata. Não, porque assim, a quantidade de adultos que não fazem Exato, psicoterapia eu faço é gigantesca. E os pais, né? O que a gente faz enquanto pais? Quer concentrar na criança, o cuidado na criança. Eu vou investir o que eu tenho, o que eu não tenho, nas terapias que foram prescritas, né? Enfim. Então, o pai, ele tá só fazendo o que foi prescrito, né? E às vezes ele esquece dele. Total, Isso. né? Eu tenho que cuidar do meu filho. De mim, eu dou um jeito depois, né? E se você tiver um problema, quem cuida do seu filho, pai? Como é que Exato. faz? Exatamente. Exato. E acontece muito. Quantas mães e pais adoecidos, né? Até pelo estresse, pela frustração, pela ansiedade, enfim. Cansaço, né? Cansaço. E a maioria deles não tem rede de apoio, então são só eles ali fazendo esse cuidado ali, né? O tempo inteiro com essas crianças. E na falta deles, a coisa fica muito feia, né? Então, assim, nossa, voltando... Seu papel na conexão... Isso, então, não, você estava perguntando sobre se acontece. Acontece o tempo inteiro, sabe? Às vezes é ali que, né, depois de um certo vínculo, assim, eles se sentem à vontade para perguntar, fazer pergunta, né? E é tão importante porque eles acham que, assim, todo mundo sabe cuidar dos filhos deles, menos eles. Né? É lindo ver entregar o filho, chegar na praxis e entregar o filho na mão da tia Ju, que vai feliz para a sala. Tia Gabi é um excelente exemplo. Eu nunca vi as crianças pulando no colo dela. Não, mas isso Isso. Acontece. Então, assim, entra, sai, né? Tá tudo certo. E aí, chega em casa, o pai tenta, né? Da forma dele, brincar. E a criança não quer. Ela não responde em casa não com responde. a mesma empolgação que e ela aí responde o pai quando se sente chega lá. culpado e se sente incapaz ali né? E ele não sabe o que fazer, ele não sabe lidar da porta da clínica para fora. E é o que a gente comentou. A criança, a maioria das vezes, né? A gente falando dos nossos pacientes, passa o mínimo de tempo dentro das terapias, né? A maior parte é com os pais. E às vezes é por isso mesmo que ela tá mais animada, porque ela só foi ali para um rolê. É o evento do dia dele. Exato, Sim. E aí, assim, quando o pai passa a entender o diagnóstico, ele passa né, a gente alinha as expectativas, e aí, primeiro, né, respira, calma, você não tá mais sozinho, tá todo mundo junto aqui, vamos entender. Você não é o único no mundo. Exato. Não é só com você. Exato. E aí, ele, né, na clínica a gente tem isso, as mães passam a se conhecer ali desde da sala de espera, então já começa a ter uma troca, opa, posso falar aqui que você me entende, a gente tá passando pelo... Cara, isso né... Enfim, e aí quando o pai começa a entender o diagnóstico e ele começa a comprar a ideia de fato, ele começa a ser os pais, né, uma extensão para fora da clínica.
E aí a coisa começa a funcionar, porque a gente passa a falar, realmente alinhar e falar todo mundo a mesma língua. Então, se a rotina da tia Gabi deu certo, da tia Ju, dentro, para poder, para a criança, né, se autorregular e fazer o que precisa ser feito, ele passa a replicar. Pera, mas tem como fazer a rotina pra gente ir no shopping? Por que não replicar isso para as outras rotinas fora da clínica? Mas pera, o ambiente, eu achei que era só comprar um monte de brinquedo, porque ele gosta de carrinho, eu vou encher, a sala tá lotada de brinquedo, não tem como a criança brincar. Não, calma. Vamos fazer uma visita domiciliar aí, vamos dar um... E aí você passa a orientar os pais, a educar, eles se sentem abraçados, acolhidos, e eles compram a ideia, né? E o objetivo é esse, né? Porque meu objetivo não é fazer a criança comer dentro da minha sala. Ela precisa comer em casa, senão... E outra, não adianta nada, exato. A criança não vai fazer a própria refeição ali, preparar tudo. Quem vai preparar são os pais. Então, se eles não comprarem a ideia, se eles não entenderam as orientações da tia Ju, não vai funcionar, não vai acontecer, né? Então, assim, tudo isso tem um impacto muito grande na eficácia das intervenções. A gente vê um ganho muito, muito grande quando o pai passa pela orientação parental. Eu não sei como que vocês vieram parar aqui, tá? Mas vocês vieram parar numa mesa de alguém que tem TDAH e a cabeça da puff, e a ordem é aleatória, assim. Então eu deixo algumas coisas aqui porque eu vou achando interessante e eu vou puxando desse lugar que eu deixei, tá? Você falou das mães na recepção e dessa conexão e de achar que... de lembrar que você não tá sozinho no mundo e provavelmente isso não aconteceu só com você. Foi daí que você tirou a ideia de grupo de pais? Exato. Nossa, essa ideia é muito legal. Exato, porque assim, a gente sente culpa, sente ansiedade, sente tudo. A maioria das pessoas, né, assim, o pessoal ainda não entendeu muito a questão de que tá tudo certo pedir ajuda, contar com rede de apoio, sabe? Então as mães estão, né, vou falar mais das mães que, assim, nosso cenário lá é bem mais... Feminino. A gente vê... É sempre a mãe, né, gente? De um modo muito parecido. Tem muito pai ali. Eu não quero excluir você, pai, mas assim, se você olhar para a recepção da clínica, você vai entender o porquê dessa percepção. Então, assim, agora tá melhorando um pouco. A gente tem falado mais de saúde mental, de autocuidado, né, de tudo, de rede de apoio, né? Tá tudo certo, a gente não dá conta de tudo, sabe? E que bom que isso tá acontecendo, esse movimento tá acontecendo. Mas o que eu vejo né, das mães, e principalmente falando agora das mães atípicas, né, que é a maioria do nosso público lá, elas não têm onde falar das suas dificuldades, né, contar sobre as suas... trocar mesmo, né? E às vezes na recepção ali é onde isso acontece. Então a gente teve a ideia de criar um grupo, né, um espaço em que elas possam... que essa troca possa acontecer de uma forma mediada, né? E que elas possam se ajudar, se escutar e a gente levar informação. Segurança, né? Isso. Eu acho que a escuta, o acolhimento é tudo que a gente precisa, né? Quando Dizem que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Eu não sou mãe ainda, mas eu já tenho medo agora, já. Antes de ser mãe. E falar sobre isso com uma outra pessoa que te olha nos seus olhos e entende, entendeu? Pera, a gente tá junto. Já passou pelo negócio muito diferente. É uma rede, né? Porque a maioria dessas famílias, elas, né, pensando nas atípicas, elas tendem a ficarem mais reclusas, sabe? Elas começam a se incomodar de estarem presentes. Então, não existe mais círculo social, não existe mais nada, e elas começam a ficar... Eu imagino que as coisas mais comuns são medo de rejeição do filho, medo de como o filho vai ser rejeitado no ambiente social, né? De chegar Quem não falou com a disso, criança né? atípica, No primeiro episódio, falou bastante disso. De chegar no ambiente e, tipo, como que as outras pessoas vão olhar o meu filho? As pessoas vão olhar diferente pra ele. E se acontecer alguma coisa comigo, o que eu faço? Exato. Como vai ser? A gente entende isso. Sim. Tá. Então, nós temos um grupo de mães. Exato. E pais. Se você quiser se inscrever, pelo amor de Deus, chama a Stephanie no WhatsApp. Eu vou puxar uma pergunta pra você, dona Ana. Diga. Eu não vou fazer na ordem, não, tá? Tranquilo. Mentira, eu vou fazer na ordem. Pô, posso fazer uma pergunta minha? Uhum. Porque, assim, ó, tem uma demanda crescente. Porque, assim, eu respondo os e-mails, dou uma olhada lá e tal. E chega um tal de integração sensorial que todo mundo quer esse negócio. Parece modinha. Não, agora é integração sensorial. Agora tem que ter isso aí. Se não tem isso aí... E às vezes a gente só sabe que é a sala bonita. E assim... É a sala da piscina de bolinha. Do tatame. Não faz integração sensorial, ela não vale nada.
Acabou. Todo o resto da faculdade não serviu pra nada. Não vale nada. Me explica isso, por favor, dona Ana. Então, gente, a integração sensorial eu vou chamar de S, porque assim como o terapeuta ocupacional é muito grande, embola, terapeuta gente. ocupacional com especialização em integração sensorial não dá, né? Vira uma Muito sigla grande. imensa. Mas o que a gente tem que ter em mente, né? Pra gente falar de integração sensorial, a gente tem que falar dos nossos sentidos. E aí a gente volta lá no pré-escolar, quando a gente tá na escolinha e a gente canta musiquinha, né? Então a gente sabe que a gente tem a visão, o paladar, o olfato, a audição, o tato, né, nas nossas mãos. Então, como é isso, né? Nós temos vários receptores sensoriais distribuídos ao longo do nosso corpo, né? Tanto esses receptores nesses sentidos que a gente aprende desde criança, então eu tenho receptores auditivos, então eu tô aqui conversando com vocês, eu tô ouvindo, né? Eu tenho retorno aqui. Eu tenho receptores táteis, então eu tô sentindo a temperatura da sala, tô sentindo o tecido da minha roupa no meu corpo. Tenho receptores gustativos, então antes da gente vir, tava comendo um abacaxi, tava sentindo o gosto do abacaxi que tava muito bom. E então a gente tem esses vários sentidos, né? E além desses 5 sentidos, a gente tem também o vestibular, que é o sentido que comanda os movimentos do nosso corpo, né? Então eu tô falando aqui, eu olho para Ju, eu olho para você, o meu pescoço ele muda de direção, né? Então o vestibular ele atua muito nisso, nessa percepção de movimento. A gente tem o proprioceptivo, que aí atua mais nos nossos músculos e articulações, então a graduação de força, né? Para eu conseguir escrever pegar um lápis e escrever no caderno. Eu preciso graduar minha força para que eu não rasgue a folha ou para que eu não escreva muito fraco. E não consiga nem saber, né? Não consiga nem ver minha letra. Segurar esse copo provavelmente não é a mesma de eu segurar no corrimão. Exatamente, é isso. Entendi. Isso é o sistema proprioceptivo. E a gente também, de uns tempos para cá, vem se estudando muito sobre o sistema interoceptivo, que ele está muito ligado às nossas vísceras, né? Então, eu estou aqui conversando com vocês, eu estou cheia de borboletas no estômago, né? Aquela sensação de nervoso, de, nossa, tô num lugar novo, né? Tô com pessoas que eu convivo, que eu converso, mas tô num lugar novo, tô com microfone, tô com câmera. Tudo isso gera um nervosismo, né? Então, a gente tem todos esses sentidos ao longo do nosso corpo, e toda vez que a gente é exposto a algum ambiente, igual eu dei o exemplo aqui, que eu tô exposta a ar-condicionado, a luz, né? Então, todos esses sentidos, esses receptores, eles pegam essas informações como se fossem vários fofoqueiros, né? Eles pegam essas informações e aí eles correm. O pessoal na janelinha. Eles olham e falam, tem uma luz ali, né? E aí eles sobem e vão lá numa área do nosso cérebro que é o somato sensorial, que é a área responsável por coordenar os nossos sentidos e saber o que a gente faz com eles. Então, se eu estou olhando aquela luz, é uma luz que não está me atrapalhando. Mas se aquela luz estiver muito forte, que eu, como tenho os meus sistemas regulados, vou falar, gente, pode abaixar um pouquinho a luz, né? Ou me afasto um pouco dessa luz. E então, é isso que funciona, né? A integração sensorial, ela é justamente esse caminho de que a informação chega aos nossos receptores, vai até lá o somato sensorial, e lá a gente processa essas informações. Tá. E o que o pai vai ver de diferente que indique para ele que ele precisa de uma terapia desse sentido? Porque assim, eu preciso de uma... o que eu tinha falado de nutrição, por exemplo. Eu preciso de um nutricionista. Tá bom, quando eu sou um adulto que quer emagrecer, é 90% dos casos. O pessoal tem muito isso na cabeça. Ou ficar maromba. É isso. Sim. Mas existem outras implicações para uma nutricionista. Por exemplo, o seu filho não come nada. E aí você precisa atender uma demanda energética e de minerais, vitaminas, desenvolvimento. O que o pai vai ver em casa que indica para ele que ele precisa de uma terapia específica? Sim. Aí são justamente as disfunções sensoriais, né? E aí a gente tem 2 tipos. Primeiro são as disfunções de modulação, que está muito ligado à resposta, né? Que o meu corpo dá esse estímulo. Então, a gente tem as pessoas que elas são hipersensíveis, e esse hiper é hiper mesmo, é aquela reação exagerada. Então, eu pego a minha filha, vou levar minha filha na festinha da amiga dela, da sala de aula, que ela convive com a amiga, e aí a gente chega na festa exatamente no momento do parabéns, né? Então, tá todo mundo cantando parabéns, tá a musiquinha lá na caixa de som. A minha filha, ela vai olhar aquilo, lembra dos receptores fofoqueiros? Os receptores auditivos vão lá, estamos em perigo, né? E aí minha filha
vai reagir àquilo de forma de grito, de choro, de esquiva. Então, ela vai querer sair daquele ambiente, justamente porque ela não dá conta de modular aquela informação, né? E isso são as crianças que a gente chama de hipersensíveis, né? E a gente tem também as crianças hipossensíveis, né? Então, eu pego a minha filha, vamos traçar a mesma situação. Levo minha filha na festinha de escola da amiga, festinha de parabéns, chego na hora do parabéns. A minha filha, ela vai olhar aquele parabéns, ela vai gostar, ela vai caminhar até onde tem uma caixa de som, geralmente, que tá tocando aquela música, e ela vai querer encostar o ouvido na caixa de som para receber mais aquele estímulo. Porque como é muito hipo, os receptores fofoqueiros chegam lá e falam, tem um estímulozinho ali, mas não tô dando conta de processar ele, saber o que é. Vamos aumentar a intensidade dele? E aí a minha filha vai lá, encaixa a cabecinha ali na caixa de som, às vezes aumenta o volume. Às vezes alguma parte específica da música do parabéns tem um momento que é mais agudo. Então ela vai querer voltar várias vezes nessa parte que é mais agudo. Por causa do pico de estímulo. Para ela conseguir processar aquilo. Então, as crianças hipossensíveis, né? E aí, além da modulação, a gente tem também uma palavra que a gente ama aqui, né? Que são as disfunções de praxis. O que é praxis, né? E a gente ama essa palavra. O que é essa famosa praxis, né? Ai, aquela clínica com aquele nome estranho. Também. Pô, estranho eu fiquei ofendido. É, bonito. Nome difícil de falar. Alô, RH. Mas, enfim, o que é a praxis, né? É o planejamento para ação. Então, eu sei que quando acabar esse podcast, eu vou precisar ir para minha casa. Então, eu vou precisar desligar os equipamentos, afastar a minha cadeira da mesa, andar, né? Sair lá, abrir o portão e tudo, entrar dentro de um carro e ir para minha casa. As crianças que têm disfunções de praxis são as crianças que têm muita dificuldade nesse planejamento. Que é, às vezes, o que a gente chama das crianças desastradas, né? Então, o pai chega pra gente na terapia e fala, nossa, meu filho é muito desastrado. Vive roxo, meu filho cai, né? Ele vai andar, ele cai. Tropeça em tudo. Não dá conta de vestir uma camiseta. Porque para você vestir uma camiseta é muita coisa envolvida, né? Você tem que colocar, cruzar a linha média para tirar. Então, essas dificuldades que os pais têm que estar atentos, né? Então, se eu tenho um filho e eu levo o meu filho na festinha de aniversário, o meu filho chora muito ao ouvir um som, né? Não somente o som, às vezes se eu vou dar um banho no meu filho e aí a textura do sabonete ali da bucha incomoda muito a ponto de eu ver que ele está em sofrimento, eu preciso de uma integração sensorial. É importante ressaltar que isso influencia 100% na alimentação, inclusive. A alimentação a gente tem crianças sensorial. Você pode não gostar da textura. Também. E a gente tem crianças hipersensíveis e hipossensíveis. E aí a gente tem que temperar mais quando a criança é hipo para ela conseguir sentir que ela tá comendo alguma coisa interessante. Entendi. Pensa num alimento crocante. Barulho. Pode falar. Pra cortar o cabelo, Exatamente. a Gabi perguntou, porque ela tá sem microfone, vou traduzir. Porque assim, a voz veio do além, né? Mas sentada ali. Tem uma galera aqui. É verdade. É verdade, foi do pai a pergunta. O cortar o cabelo é uma dúvida muito frequente, né? Os pais chegam muito pra gente na terapia e falam, ai, meu filho gostava de cortar o cabelo, às vezes quando era menorzinho, ria, sentia cócegas, e agora eu não consigo pisar com ele no salão de beleza, né? Lá no cabeleireiro, enfim, no barbeiro, onde for levar. Por que acontece isso? Né? A gente tem que analisar os vários fatores e saber quais receptores que estão envolvidos. Né? Então, a gente vai expor a criança a várias situações, né? Será que é os receptores táteis? Então, ela não gosta da capa, aquela capa que coloca quando a gente corta o cabelo. Da sensação do cabelo caindo, né? Quando a gente corta, que fica aqueles fiapozinhos, pinicando. É ruim até pra gente. O barulho da tesoura. A tesoura, o próprio barulho da tesoura. O pentear o cabelo, né? Passar o pente no cabelo. Então, a gente tem que observar, né? Nesses casos, eu sempre oriento os pais, vamos observar para saber o que está acontecendo. E aí, uma estratégia que eu gosto muito de usar é a gente expor a criança a essa situação sem completar a ação. Então, qual que é a ação que a gente tem como finalidade? Ela conseguir cortar o cabelo. Mas aí eu vou separar 2, 3 dias da minha semana e vou começar a expor meu filho a essas situações. Então, vou levar ela no salão só para ela entrar,
sentir o cheiro ali, né, do salão. Se familiarizar. Ver as pessoas. Você chega, dá oi pro barbeiro e fala, opa, vim rapidinho aqui, sim. Só dá uma olhada, tô só dando uma olhada. Aí no segundo dia a gente pode colocar essa criança pra sentar, né? Vamos sentar na cadeira, a cadeira gira. E aí a gente traz essas sensações e em casa a gente vai aproximando, né? Então, eu pegar a mesma tesoura, deixar o meu filho ver essa tesoura do cabeleireiro, né? Às vezes eu posso pegar um fiozinho mínimo e dar um corte para ele ver, filho, olha, e expor, né? Se for um corte que precisa do uso da maquininha, que aí é mais difícil, porque a maquininha é aquele barulho muito chato. Então, eu expor ele a esse som, né? Ele ouvir esse barulho da maquininha. O borrifador também, que é algo que às vezes atrapalha muito as crianças, aquele famoso borrifadorzinho de água. Então, eu borrifar um pouquinho de água para ele ir sentindo. E assim, gente, igual um antibiótico, né? Não é algo que eu vou chegar, vou fazer hoje e daqui uma semana meu filho vai cortar cabelo. Não, é antibiótico mesmo, é regular, né? Quando a gente toma um antibiótico, a gente tem que tomar durante o tempo determinado e intenso. Então, eu vou expor meu filho isso várias e várias e várias vezes, né? Você está falando de uma média, assim, ó. Eu sei que não existe uma receita específica, mas de um prazo mínimo, assim, de um tempo médio de tratamento de quanto tempo? Então, isso vai variar muito da alteração, né? Da disfunção que a criança apresenta. Vamos seguir nesse exemplo, por exemplo, do barbeiro. Tá. Vamos supor que seja essa. Geralmente, em um mês, assim, a gente já consegue com que a criança, ela consiga. E isso a gente pode fazer também de forma gradual, né? Então, vai um pouquinho, corta um pedacinho do cabelo, volta, depois vai, corta mais. Mas em um mês, geralmente, a gente consegue. Se a criança não tiver o ritmo de crescimento capilar igual ao meu, que é 0, isso vira um loop eterno. Porque você corta um pouquinho, daqui a pouco cresce, ela vai lá cortar o mesmo pouquinho. Mas que cada vez mais você vai conseguir cortar mais. Sim, exatamente. E a gente vai aproximando ela, né, dessas sensações. Então, vai se tornando mais familiar para essa criança as sensações que ela vai ter ali. Às vezes até prazeroso, né? Ela chega nisso. Às vezes até prazeroso, sim. Tudo gira em torno do aprendizado, eu acho, né? Com ela certeza. Aprende a processar essas informações, ela aprende a comer e aprendizado não vem da noite pro dia. Então, tudo essa dosezinha terapia, gente. Leva essa criança na TO pra fazer terapia. Não esperem. Não esperem. E, inclusive, a integração sensorial e a terapia alimentar juntas. É tipo o sonho. Coisa linda. E orientação parental, então. Nossa, olha, uma família que entende o que precisa fazer. E participa do processo. E respira aliviado. Golden vai dar certo. Rua Itacolomi 698. É só isso que eu quero. Não quero mais nada. Ó, eu vou puxar outra pergunta. Eu tô gostando, tá? Eu queria deixar esse... Tá legal, né? A plateia tá gostando também. Eu queria deixar aqui avisado que eu tô gostando. Ó, vou puxar uma aleatória aqui. Vamos ver. O pediatra disse que a dificuldade na alimentação é uma fase normal do desenvolvimento do meu filho. E daqui a pouco passa. Nossa, morre uma pessoas revirando os olhos agora. É difícil, porque assim... Complexo. Pô, eu nem acho que na experiência do pediatra, na amostragem de consultório dele, às vezes não seja uma verdade. Né? Ok. Assim, dentro da sua mini bolha, isso pode ter acontecido, mas não dá pra expandir, né, senhor pediatra? Então... a linha é muito tênue, né? Importante dizer que as dificuldades alimentares, a seletividade alimentar, os problemas alimentares no geral, não são exclusivos de crianças neurodivergentes. Eu atendo pacientes neurotípicos também. E é aquilo, assim, o apetite cai, a gente já falou sobre isso. Existe ali uma fase de desinteresse pela comida, porque brincar é muito mais interessante do que parar, sentar e comer. E existe essa cultura de que não se brinca com a comida, então geralmente é um momento muito sério, né? Enfim, são coisas que a gente tem que ajustar. Mas eu geralmente tendo a acreditar na mãe, então, ou no pai. Então, se os pais acham que tem um problema, não espera pra ver se é fase. Você pode levar pra uma avaliação. E se a gente avaliar, falar, não, ó, tá tranquilo, a gente mostra, tá tranquilo, o desenvolvimento tá tranquilo, o crescimento tá show, tá dentro das curvas, tem um aporte adequado de nutrientes, beleza. Mas é fase, pode até ser, mas pode não ser. E aí, você perdeu esse tempo inteiro esperando que fosse uma fase. Eu trabalho bastante com intervenção precoce, eu adoro, porque
a própria introdução alimentar, enfim, tudo isso é ali que o comportamento alimentar da criança é moldado pro resto da vida. Exato. Então, quanto antes a gente pegar isso e trabalhar isso, a criança vai se desenvolver muito melhor. Em inúmeros aspectos. Não vai virar um adulto seletivo, né? Pô, a minha seletividade, ela atua em momentos específicos. Entendi. Entendeu? Ela é conscientemente seletiva. Eu tenho algumas seletividades opcionais. Assim, eu escolho ser seletivo agora, Entendi. depois não sou mais. Eu sou de novo. Entendeu? Fases. São fases. Essa Mas tá enfim, durando 36 essa fala anos. de fases é muito complexa. Por causa disso, assim. Às vezes eu acho que muitos pediatras, enfim, muitas pessoas falam isso no geral, né? Tem sempre gente dando pitaco na cabeça dos pais, né? Então, deixa com fome que ele come. Essas coisas assim, né? É uma fase, fica tranquilo, é coisa de criança, vai passar. É complicado, porque às vezes você espera demais e aí já chega num ponto meio crítico, que o tratamento vai ser mais difícil, mais longo, enfim. Então eu sou bem contra. E possivelmente traumas foram criados durante essa fase, né? Porque Sim. o pai, assim, ele não esperou passivamente essa fase, né? Ele tentou barganhar. Ele fez alguma coisa nesse Que às vezes é caminho. recomendado, Entendível, inclusive. né? Então, assim, não julgo, né? Essas práticas inadequadas. Muitas vezes, os pitaqueiros de plantão, tem sempre ali uma avó que fala, não, mas você comia e não morreu, menina. Você comia açúcar ali na mamadeira. Tudo certo. Então... Tem muitos pitaqueiros por aí. Na alimentação, a gente sabe que todo mundo acha que entende 100% de alimentação. Pô, se você segue 2 nutri-influencers... Exato. Você já tem dica 2 suficiente para se ali. considerar um especialista Exatamente. em nutrição. E eu acho também que a gente pensar na visão desses pais, né? Quanto é desesperador você ver o seu filho que só come arroz e batata. E assim, Só coisa bege. vamos lembrar Só coisa bege, só coisa branca. Tipo, os pais, eles realmente... E não é por uma questão aqui de julgamento, né? Nós não estamos julgando esses pais, porque nós sabemos o quanto é difícil, né? Porque eu vejo o meu filho, se o meu filho ele não come, ele come só arroz, eu vou ficar desesperada, né? E aí, às vezes, essas informações que vêm, realmente... Né? E cada um fala uma coisa nessas informações Você vai pegar também. essa informação no momento de fragilidade, né? Exatamente. Sim, E aí ela vai entrar com alguma facilidade. Às vezes eu tava reassistindo o primeiro episódio, muito bom, por sinal, assista. O primeiro episódio daqui? Estudei, né? Não criem expectativas quanto ao número de episódios disso aqui, pelo amor de Deus. E a Kênia comentou... O quê? Me perdi. Sobre a fase alimentar da Alice, né? Ela falou... Ela comentou... Não era isso, não. Não era isso, não? Peraí, corta. Não, pode deixar. Caramba, o que a gente tava falando? É porque assim, ó... Dos pais, da culpa dos pais, desse dos período pitacos. de fase... Não veio. Tá tudo Fugiu. bem. Você tava estudando tudo certo. podcast. Eu tava estudando. Fiz até Não, propaganda. eu ia falar outra coisa. Eu ia falar assim, ó. Porque às vezes o pai tá olhando o podcast e tá falando assim, pô, mas isso aí não era uma clínica pra criança neurodiversa? Eu também. Não. Veja bem. Também. Tá? Não. Não. Como não? É uma clínica para crianças neurodiversas. Exato. Neurodiverso é uma coisa e neurodivergente é outra. Olha eu. Você não aprendeu com a nossa querida Alice? Tem post no Instagram. Pelo amor de Deus. Exato. Lilicinha. Elucide-me, por favor. Neurodivergente é a criança que tem um desenvolvimento neurológico divergente. Então, Do resto dos 8 bilhões considerados... do típico. Tem os neurotípicos e tem os neurodivergentes. Então, é que eu não gosto muito dessa palavra. Mas, assim, né, acho que dá pra entender. E aí, tem os neurodivergentes, que são autismo, TDAH, síndrome de Down, enfim. Neurodiversos somos todos nós. Todos nós somos neurodiversos. Entendi. Então, nós A somos uma clínica... existe, está aí. Exato. Entendi. Somos uma clínica que atende neurodiversos. Sim. Vou corrigir. Para você que achou que nós só atendíamos neurodivergentes, não é o caso. Não é o caso. Não é o caso. Tá? Exato. Então, vamos lá, uma criança neurotípica, mas tem alguma seletividade alimentar. Sim, Existe. muito. Nossa, Tá. muitíssimo. Podemos atender. Sim, atendo, inclusive. Uma criança Crianças neurotípica neurotípicas. com alguma divergência sensorial. Alguma, ou hipo ou hiper, igual você estava falando. Atendemos. Podemos atender. Tá.
Claro. Você atende crianças e adultos ou você tem um público específico, dona Renata? Crianças e adultos. E adultos. Sim. Tá, então a gente atende desde os pais até a criança neurodivergente ou a criança neurotípica. Neurotípica, Não, pera. Tá certo? Pera aí. Não, sim. Eu perdi um tempo escolhendo a palavra aqui. Eu falei assim, uai, pera. Me dá o crédito. Eu buguei com a neuroatípica. Eu achei que você tava falando a mesma coisa. Ok, neurotípica e neuroatípica. Tá. Então você que achou que a gente só atendia criança neurodivergente. E você errou! Errou feio! Ó, vou puxar outra pergunta aqui enquanto você não lembra. Você não vai lembrar mais, né? Não vou lembrar, perdão. Se você lembrar, a gente volta, tá? A gente pesca isso e volta. Beleza. Meu filho tem muita dificuldade em se acalmar quando está sobrecarregado por estímulos sensoriais. Eu também tenho. Como posso ajudá-lo? Ou a minha terapeuta tem muita dificuldade em se acalmar. Então, primeiro, né, eu vou falar isso em várias perguntas, né? Vou responder. A gente tem que olhar quais sistemas estão envolvidos, né? E aí tem uma crescente agora de estudos falando de quão positivo é a gente ter um cantinho sensorial nas nossas casas, né? Um cantinho sensorial. O que é um cantinho sensorial? É um espaço da minha casa, um cantinho mesmo, onde eu deixo ali materiais e estratégias de forma organizada para o que o meu filho precisa, para que ele consiga se regular em alguma crise sensorial, né? Como a gente monta? Mas assim, ó, me dá um exemplo. Vou dar vários. Me descreve um cantinho desse. Vários. Em qual situação? Tenho vários exemplos. O moço aqui, você terminou a frase, o começo eu não lembrava. Então, o que geralmente a gente coloca, né, nesse cantinho sensorial? A gente geralmente coloca o colchão. E aí não é o tatame, amo o tatame, a gente ama tatame, mas para essa questão de regulação, a gente precisa de algo mais profundo, né? O colchão, ele dá essa questão proprioceptiva, né? Ele abraça. Então, geralmente, a gente deixa um colchão no chão, né? Justamente para aumentar essa propriocepção. E aí a gente vai analisar a criança. Se é uma criança que ela tem uma hipersensibilidade auditiva, vou deixar um fone de ouvido para que ela use como abafador, né? Naquele momento de crise. Ou aquele com cancelamento de ruído, ou... Isso. Como é que chama, gente? Protetor auricular mesmo. Sim, com certeza. Se a minha criança também, ela pode ser hipo, né? Com as questões auditivas, eu posso colocar uma música ali que a criança goste, na altura que essa criança tolere, né? Então, eu não vou colocar lá no alto a música. Coloco a música ali e ela vai usar esse fone não como abafador, mas como fone mesmo para poder ouvir, né? Se essa criança ela tem uma busca visual, né? A gente vendo a questão visual muito grande, posso deixar um globo ali de luz, aqueles que a gente tem uns maravilhosos agora de astronauta. Nossa, que a gente fica apaixonado naquilo. Eu sou maluco desse link no AliExpress. Exatamente. Eu sou maluco desse Então, a gente pode ali colocar um também, para que a criança ela consiga ter esse estímulo. Agora, se a criança já é hipo, né? Ela é hiper. Então, a gente pode abaixar um pouquinho a luz, deixar o ambiente mais escurinho. Às vezes uma cortina em volta, como se fosse um provador. Uma cortina, privar. sim, claro, pode. E vários outros estímulos, né? Posso colocar uma coberta mais pesadinha, posso colocar um massageador, né? Então, esse massageador, ele traz muito esse retorno proprioceptivo para as crianças, né? Então, ele acalma. Se a criança tem muita busca oral, aquela criança que morde muito, né? Coloca tudo na boca, posso deixar uma escovinha elétrica ali para que a criança ela consiga se acalmar. E o ideal é que no primeiro momento eu use aquele espaço como espaço que eu vou com a minha criança. Então eu vou separar ali uns 2 momentos do meu dia, eu vou com meu filho ali, a gente vai brincar de cambalhota, né, que também traz bastante essa propriocepção, uma guerrinha de travesseiro, né, a gente vai brincar de abraço, se precisar, e aí eu vou vários momentos usando esses recursos para que a criança saiba o porquê eles existem, né? E aí, vou deixar aquele canto, vai estar sempre disponível, que é diferente de uma agitação motora, né? Porque nos casos de agitação motora, a gente dá o recurso, dá a bola de pilates, dá o jump ali, e depois a gente tira. Nesses casos de uma regulação sensorial, a gente costuma deixar ali o cantinho,
Por quê? Porque essa criança ela vai estar em terapia, esperamos, né, todos que essa criança ela esteja em terapia. E aí, com o passar do tempo, essa criança ela vai aprender a se autorregular, né? Entendi. Então, se eu percebo que eu tô entrando em uma crise sensorial, eu já vou para esse cantinho e já coloco ali o meu fone, né, ou o meu abafador, já me cubro e tudo para que eu consiga me regular ali. E é um espaço que eu vou regular, depois eu vou sair e continuar brincando, estudando o que eu estiver fazendo. Ó, veio uma dúvida aqui. Sim. Vamos pegar o exemplo da audição, tá? A pessoa que tem hipossensibilidade, ela é necessariamente uma criança com deficiência auditiva ou não? Não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o nível que ela capta de audição. Isso. Em alguns momentos vai ter algo relacionado, né? Mas em alguns momentos não. Vai ser puramente sensorial lá no nosso somato sensorial. Entendi. Então, que a criança ela não vai conseguir processar. Isso. Mas é um defeito de processamento. Exatamente. Olha aí. Eu vou deixar de ser leigo. Um dia eu chego. Que é isso? Quase um terapeuta. Não, um dia eu tô aí, pô. Que é isso? Peraí. Deixa eu separar outra pergunta aqui, gente. Peraí. E é muito importante a autonomia que a criança adquire, né? Nossa, porque total. ela não depende de mais ninguém para poder se autorregular. Ela mesma já procura. É verdade, ela vai sozinha pro Ela vai Que é o objetivo, né? Que é o nosso objetivo como um todo, né? Como equipe, como clínica, é a gente conseguir que essa criança ela se desenvolva de forma autônoma e independente. Né? Independente se é uma questão sensorial, se é uma questão alimentar, se é uma questão mais psicológica. Então, esse é o nosso objetivo principal e é muito legal. Quando a criança ela tá em terapia, ela tá amparada por todas as áreas, né? Porque não é um trabalho que eu faço sozinha, que a Rê faz sozinha, que a Ju faz sozinha. Né? Mas aí ela tá amparada ali e ela vai adquirindo essa autonomia. Inclusive, o que é externo à clínica, né? A gente oferece, na verdade, né? A visita domiciliar para fazer essas adequações. Para entender como que é o ambiente, como ele poderia ser um pouco a mais visita favorável. Escolar, qual o melhor a visita lugar escolar também é muito... A gente pode porque a gente pode criar a gente pode na sua casa, a gente pode ir na escola. Isso, a gente pode replicar o espaço que ela tem e que ela consegue se autorregular em casa, na escola também. E aí muda tudo. A criança diminui a frequência de crises, né? E temos também caixas, né? Que agora as pessoas usam muito. A gente tem o cantinho ali da regulação e a gente também tem caixas de regulação, que são caixas que a gente pode montar com a família e levar para a escola, né? E aí mostrar para os professores como usa. Isso para que no momento que a criança talvez entre em crise, fique mais agitada, os professores mesmo consigam. A visão que eu tenho da escola, que assim, as pessoas às vezes não sabem, mas eu sou secretário de uma escola municipal. E a escola municipal, ela é maravilhosa em muitos aspectos, mas ela tem alguns problemas, como todos os lugares. E um desses problemas é justamente o acolhimento de crianças neurodivergentes. Os professores, muitas vezes, assim, eu vejo que sobra boa vontade na sua maioria. Sim. Uma escola, o exemplo da minha, tem 46 professores, eu tenho 2 que não precisavam estar lá, mas eu tenho todos os outros 44 que são muito dispostos, né? Tá todo mundo querendo ajudar. Mas não sabem como. Exato. Não tem formação específica para isso, acessível. Não tem uma formação específica para isso, eu digo prática. Pro cara, assim, ó, você é professor, você pode usar isso, isso e isso de ferramenta para melhorar o acolhimento dessa criança na sala de aula. O que eu mais vejo não é o acolhimento, é o acolhimento fictício para as mães e a segregação. Isso, não existe inclusão, né? A inclusão ela é uma fachada. Você tira essa criança da sala para ela parar de dar trabalho na sala. E atrapalhar os outros. E atrapalhar o desenvolvimento dos outros. E coloca essa criança com uma equipe especializada de atendimento educacional especializado, que é o AEE. E aí existem os profissionais, às vezes tem uma acompanhante, às vezes não tem. Porque às vezes a criança é laudada ou não, mas a necessidade está lá, né? Então aí você passa pelas burocracias. E é importante que vocês, famílias, vão atrás de burocracias, principalmente as que são direito de vocês. Sim. Mas é isso que eu vejo, assim, muita gente bem intencionada, mas, assim, numa eventual desregulação, completamente despreparada. E, assim, não tem o que fazer. Você não tem uma pessoa na escola que tem uma estratégia que vai funcionar, que tem chance de funcionar, ou que é embasada para aquela criança, entendeu? E aí a gente volta muito no que a gente falou no início, né? Da importância da terapia ali estar linkada com a escola e com a família.
né? Porque a gente pode ir, eu já trabalhei como acompanhante terapêutica também, né? Em escola, já fui AT em escola. Então, assim, como é precioso pra gente quando essa escola, ela se abre, né? Quando a gente manda ali um e-mail, uma mensagem, olha, faço parte da equipe que atende, o aluno tal, a gente pode marcar uma conversa, podemos marcar uma visita? Geralmente a resposta nem vem, né? Sim, nem vem. Geralmente o e-mail é só ignorado. Exatamente. Então, como é precioso quando essas escolas, elas abrem as portas, né? Pra gente poder ir, pra gente poder explicar, né? A gente dá exemplos, a gente tá lá no ambiente, poder mostrar, aqui talvez não seja o melhor lugar, vamos tentar outro. E ver a gente como uma equipe de suporte, né? Exato. Suporte para aquela criança, para aquela família, e não como se a gente fosse na escola para julgar, né? Então, nossa, eles estão vindo aqui, hoje a equipe de tal aluna vai vir aqui, então vamos preparar. Vamos maquiar. Exatamente. É muito nítido o desconforto das profissionais, que, como vocês falaram, têm boa vontade, não foram orientadas da forma adequada, não sabem lidar, e elas se sentem o tempo inteiro ali julgadas, avaliadas, e assim, é isso, até você quebrar... para avaliar, né? Isso, até você conseguir acessá-las, como, olha, a gente está aqui para ajudar. A partir do momento que a gente trabalhar junto, vai ficar melhor o seu trabalho e o meu, e assim, o impacto disso na criança, né? Que é o nosso objetivo principal. Então, a gente estava falando isso, existe muita dificuldade de acesso, porque existe essa preocupação em qual que é o nosso trabalho ali, se a gente está ali para, de fato, ajudar a criança, ou se a gente está ali para poder avaliá-las, né? Assim, eu tô desenhando o cenário ideal, né, que é das pessoas muito bem intencionadas, mas eu já tive casos de pessoas que não estavam bem intencionadas, tá? Eu tô levantando isso porque eu sei que você, pai e mãe, vai passar por isso muito provavelmente em algum momento do desenvolvimento do seu filho. E é importante que você saiba diferenciar se é uma conversa feita para te maquiar, para te desviar do problema, se as pessoas estão realmente interessadas em te ajudar, ou se vai ser mais produtivo para a sua vida sair daquele ambiente e procurar outro. Sim. Porque, assim, às vezes a pessoa não quer. E, assim, não é o seu trabalho de vida convencer aquela pessoa a aceitar isso. Às vezes é melhor e mais fácil e mais efetivo você mudar de ambiente e procurar um ambiente que te aceite. Eu sei que essa busca é difícil e... mas existe. Se tiver essa oportunidade, mas, assim, exato, né? Mas a realidade, ela tá aí. E ela não é esse mundo maravilhoso que a gente quer infelizmente. Que seja, né? Eu vou perguntar para vocês, para chegar na Renata. Mas eu vou fazer um caminho não ortodoxo, tá? Porque assim, ai, meu Deus. A pergunta é, quais são os principais sinais de que uma criança pode precisar de acompanhamento psicológico? E, de repente, vocês, nas outras terapias, conseguem ver algum indício. Ou, pelo menos, levantar uma suspeita e falar, mãe, seria uma boa ideia você cogitar a pensar e talvez procurar uma psicóloga. O que você diz? Acho que todas, né? Eu acho que não tem algum sinal que a gente possa observar em uma família. Claro, tem vários sinais, né? Sobrecarga. Mas, tipo assim, não tem algo muito específico que a gente fale, isso... é um fato para você poder fazer terapia. Não, todas essas famílias, elas precisavam passar por uma intervenção, né? Nem que for um espaço de acolhimento mesmo, como a gente conversou, mas de ter esse momento, né? De escuta, porque a maternidade é difícil, né? Eu não sou mãe, mas eu imagino e eu vejo as mães das minhas crianças o tanto que é difícil, né? Não só a maternidade, paternidade, o tanto que isso interfere na dinâmica familiar. Então, às vezes, os irmãos ficam envolvidos, né? Então, quão é importante? Para mim é todos, assim, não... Assim, na alimentação a gente tem alguns sinais específicos também, embora eu sou do time que acha que todo mundo, na verdade, o mundo inteiro, todos os seres humanos deveriam fazer psicoterapia, eu acho. A minha tá em dia, tá? Amém. Mais ou menos. Mas... na alimentação a gente vê, né, um comer compulsivo, uma ansiedade, questões mais específicas, assim. Mas eu acho que é muito mais fácil ver realmente a importância da orientação parental. Sim. A gente vê nos olhos da mãe que ela não tá entendendo, ou não tá conseguindo processar, às vezes tá entendendo, mas tem tanta coisa na cabeça, tantas preocupações, tantos medos e
culpa e insegurança. Então, às vezes você fez a sessão, vai dar a devolutiva pra mãe, você dá a devolutiva e você tem certeza que não chegou infelizmente, que eu não consegui passar. Que essa mensagem não acho que não foi, entendi. Exato, uma culpa dos pais. Eu acho que isso é uma culpa plenamente a mensagem não chegou. Exato, não chegou por algum motivo. E a Rê, com certeza, vai ter ali artimanhas específicas para conseguir acolher isso e falar, não, então vamos do zero, sabe? Vamos começar, assim. Então, eu acho que realmente, eu acho que 100% das pessoas, dos pais, deveriam. Então, qual que é a pergunta mesmo? Quais são os principais sinais de que uma criança pode precisar de acompanhamento psicológico? Exato. E é engraçado que às vezes chega para a psicóloga primeiro e a gente também, né, repassa para as meninas, porque a gente enxerga alguns sinais ali que às vezes a família não enxergou, né, para as outras áreas. Bom, vários, né? Falando sobre a orientação parental, é isso. Eu estava falando sobre, às vezes, não conseguir passar a mensagem, né? É muito comum que as terapeutas repassem deveres de casa, né? Para que a família consiga reforçar o que foi as intervenções que acontecem ali na clínica, justamente para poder potencializar a eficácia, né? E se a família não entendeu, e ela não vai conseguir fazer, e ela vai chegar e vai ser cobrada, porque, olha, não andou porque você não fez, né? Mas ela não sabia, e aí é só culpa, e às vezes ela não quer mais voltar ali, porque ela não quer mais passar por aquele desconforto de falar, cara, tô falhando enquanto pai e mãe, que é, né, normal, qualquer, pra parentalidade. Mas, então é isso, eu acho assim que dentro do consultório o que eu vejo de mais importante é justamente dar esse local de fala para os pais realmente se sentirem à vontade, para falar às vezes também até das dificuldades que eles acham que não está diretamente ligada à criança. E, por exemplo, a relação né, dos outros irmãos com os pais depois que eles tiveram uma criança neuroatípica, por exemplo. E aí essa criança tá tudo bem com ela, então às vezes eles não conseguem enxergar, né? E o vínculo mudou, e a dinâmica daquela família ali foi, né? Por que mudou? Porque você acha que o foco tende a ir para criança neurodivergente? Tende até pela necessidade, né, de tempo. De uma atenção específica. Isso, então assim... Então a criança neurotípica pode se sentir com ciúmes ou deixar de lado. Exato. Às vezes ela nem demonstra justamente porque ela não quer. Ela tá vendo a mãe cansada, a mãe não consegue às vezes dormir direito ali e tal, ela não quer ser mais um problema, sabe? Ela se sente Ou ela fica preocupada com o próprio irmão, irmã também. E tem casos em que a criança... vamos pensar crianças que têm hiperfoco na mãe, por exemplo. Ela não deixa mais ninguém chegar perto. Então, a partir do momento que isso existe, a mãe não sabe como lidar mais com todos eles juntos, né? Tipo assim, então, ou ela tá com o irmão ali quando o outro não tá, então, enfim. Mas é isso, a própria relação do casal muda. Então, olhar para todos esses detalhes, né, importantíssimos, né? Que tudo isso vai impactar nas intervenções, na eficácia delas. Então, assim, é ali que eles podem falar. Às vezes, e até alinhar expectativas, né? Às vezes a gente está desenvolvendo alguma coisa ali nas terapias que a gente sabe que é importante, mas eles não entenderam a importância que para eles o foco deveria ser outro. E será que não dá para fazer um pouquinho de cada um? Será que vamos colocar como prioridade? A gente, né, tenta ver. Porque aí a família tende a contar com a gente para facilitar situações internas de dentro da dinâmica familiar que funcionam, e aí elas começam a entender realmente, né, o que a gente está fazendo e a comprar isso. Então, acho que a importância está nisso, de mostrar para ele, de dar esse acolhimento, fornecer informação, né, de fato que eles consigam entender, né, e às vezes a gente acha que a gente está falando ainda numa linguagem tranquila e não. Pera, você entendeu? E às vezes, assim, a doutora Ju vai falar para eles e os pais, ok, mas não sabe, não se criaram sentem seguros para falar, não existe um vínculo ali para eles falarem. E às vezes eu tô assim, acostumada a falar de um jeito específico, enfim, a gente sempre tenta dar uma simplificada. E aí eles pagam a tia Ju
ótima para poder, né, ter eles têm acesso às informações dela, eles não têm, não se sentem à vontade, às vezes, e seguros para perguntar, eles recorrem aos influencers da internet. Porque, sabe? Exatamente. Então, assim, Complicadíssimo. né, o que atrapalha em tudo. Então, assim, ter esse lugar para falar, olha, que é seu, estamos aqui, né, sigilo e tudo, e vocês fiquem à vontade, vamos... Porque não deu para fazer dever de casa? Beleza, falem por quê, vamos tentar reorganizar isso daí. Vamos montar um mundo que você vai conseguir fazer isso. Sabe? E porque é isso, eles têm... E quando eles se sentem participando, ativos ali, eles conseguem né, fazer acontecer, eles se sentem muito bem, né? Porque... É isso, a maioria das vezes eles se sentem incapazes de ajudar, eles acham que eles não têm conhecimento suficiente, que eles não têm... E o que eles mais querem é justamente ter esse vínculo, ter essa proximidade com a criança. Então, e eu acho que a terapia da criança também é imprescindível, né? Assim, eu tenho crianças neurotípicas que comem muito por ansiedade. E eu trabalho algumas coisas ali, mas eu não sou psicóloga. Então, eu preciso que ela passe por terapia com a Rê para que a Rê ensine ela a lidar com a ansiedade e ter outros meios, outras coisas a recorrer que não seja a comida, enfim. Então, acho que tudo se complementa, assim. Exato, interação social, enfim. A gente pediram por sinais, né? Então, eu acho que tudo que tá assim, fora. Que sinais é complexo. Porque assim, os sinais são infinitos, né? As demandas são muito diversas. particulares de cada núcleo familiar. Mas deve ter alguma... Bom, você pai que estava ouvindo isso até agora, se você se sentiu de qualquer um dos jeitos que a Renata descreveu, se você viu qualquer situação desse jeito, já são sinais claríssimos. Mas é que, de repente, na recepção, na devolutiva, na hora que a gente vê o pai ali, dá para pescar algumas coisas ou na família, ou na criança, ou vocês acham que eu tô viajando e não dá para fazer isso? Não, dá, mas é que não são coisas que a gente consegue listar aqui, eu acho. Tá. Porque são coisas extremamente individuais de cada caso. A gente vai pescar, por exemplo, se o paciente vem para mim, vem pra Ana, a gente vai pescar e a gente vai falar, eu vi isso aqui, você acha que existe? Tá. Você não quer dar uma conversada? Então, assim, é que é difícil listar esses sinais, porque cada criança é de um jeito, somos todos neurodiversos, cada família é de um jeito. Então, tem coisas muito, né, assim... mais fáceis de identificar, né? A questão, por exemplo, da criança ter regredido em alguma... Qualquer habilidade, ela fazia... e agora parou de fazer, sim. sabe? A questão da interação social. Então, assim, o que a gente entende como mais óbvio, assim, fica mais tranquilo de ver como... Não sei se era isso. Eu falo isso porque, por exemplo, na escola, a gente vê uma ruptura de padrão. A criança era de determinado jeito, e aí, de repente, do absoluto nada, muda. Era uma criança que falava muito, parou de falar. Era uma criança que brincava muito, parou de brincar. Era uma criança que nunca foi com a roupa suja, de repente passou aí. Aí você vê que uma criança com a roupa suja não é o problema da... uma criança de 6 anos, a roupa suja não é culpa dela, é uma culpa... A culpa, né? É uma responsabilidade da família. De repente isso começou a acontecer por quê? Então você começa a ver coisas e começa a te dar uma pista de que algo saiu do padrão. Pode ser um problema, pode não ser. Então, eu acho que são esses sinais que a gente começa a ver, tanto nos adultos quanto nas crianças. Né? E quando a gente vai tendo mais vínculo com a criança, fica mais fácil de identificar algumas coisas. E é quando a gente começa a conversar entre a gente. Eu tenho um preciosismo com esse tipo de assunto, porque assim, enquanto sócio do negócio, da empresa, eu acho importante sempre ter a transparência para os pais de que não é um negócio de pirâmide. Não é porque ele entrou em uma terapia que eu vou querer vender outra para ele. Todas precisam. Não é isso, é porque geralmente quando você começa a cavar um buraco, você começa a ver mais necessidades. E aí você tem mais especialidades que atendam isso, entendeu? Então você começa a entender o problema por outros ângulos. E
eu tenho esse cuidado, sabe? Da pessoa não achar que eu quero vender algo pra ela. Não, e a gente entre si também não fica tipo, olha, tenta puxar esse paciente aqui. A gente só vai falar se a gente vê uma necessidade, de fato. E até às vezes pela prioridade, assim, da família, questões financeiras e tal, às vezes, assim, e se começar, talvez, né, comigo, e depois a gente pensa, né, num planejamento de intervenção. Isso é possível, que a gente vai adicionar as outras terapias. Nutricionista, terapeuta ocupacional. Ele precisa passar com a psicóloga. Ele também já faz fono. Não é legal alinhar. Tudo bem, pai, vamos por prioridades. O que ele precisa mais agora? Eu tenho uma paciente de intervenção precoce que precisaria de terapia ocupacional. E a mãe veio conversar comigo e falou, Ju, não dá agora pra arcar com isso. Mas saiba que precisa. Exato. E às vezes eu posso ir pra Ana, eu faço isso, inclusive. Às vezes eu vou pra Ana e falo, Ana, tem esse problema aqui, tem alguma coisa que eu possa fazer enquanto nutricionista, sem entrar na área alheia. Sem ferir uma ética ou coisa. Eu não tenho nem essa capacidade. Que eu possa fazer pra tentar ajudar, estimular, enquanto a gente não pode, né, graduar de uma terapia para outra, digamos assim. Então, não é pirâmide interna também. Além de uma pirâmide do Marco, não é uma pirâmide interna. A gente só prioriza essa conversa nessa discussão. Assim. Eu tô pensando aqui na nossa prática de, às vezes, indicar materiais, né? Assim, troca de... brincar mesmo, troca de brinquedos, de jogos e tal, recursos. Que, teoricamente, eu uso na psicoterapia, mas... Tá precisando, legal. Vamos falar sobre esse brincar aí, porque assim, já aconteceu muitas vezes. Assim, a gente já tá... Estamos no final de novembro de 2024, pra quem tá vendo isso aí no futuro. E a gente abriu a clínica agora em março de 2024. Então, alguma experiência eu já tenho. Eu já não sou tão leigo assim. Mas a gente vê algumas coisas... Casada com uma terapeuta também, né? Algumas coisas a gente vê, e aí existem alguns feedbacks específicos que você vê que a família não captou a mensagem. Que é tipo, eu levo meu filho aí, eu vejo ele brincando com essa menina. Posso fazer isso em casa. Brincar desse jeito aí eu faço. Eu falo, pai, mas não é brincadeira. A brincadeira é uma ferramenta para que eu consiga algo. Assim, não é uma pergunta específica para alguém, tá? Mas se vocês quiserem puxar cada uma pro seu lado, porque assim, pai, não é só uma brincadeira. Não é só brincadeira. A brincadeira é um método que vale para que a gente ensine ou trabalhe qualquer coisa. Então a gente pode aprender música brincando, a gente pode aprender arquitetura brincando, a gente pode tratar uma disfunção sensorial brincando. A gente pode fazer várias coisas. Enquanto terapeuta ocupacional, né, a gente olha bem para as ocupações, né? E quando a gente pega a infância, que é o nosso público-alvo lá da clínica, né? A gente vê que a principal ocupação da criança é o brincar, né? Então, é através do brincar que a minha criança ela vai conseguir desenvolver, habilidades simples de imitar, né? De seguir regras, de colocar o outro amiguinho na brincadeira. E a gente tem inúmeros estudos, né? A gente dá uma pesquisadinha ali e vem inúmeros estudos sobre a importância do brincar para adquirir habilidades, né? Então, a gente sempre faz as nossas avaliações, né? Senta com os pais e define os objetivos de tratamento, né? E aqueles objetivos, que são habilidades que essas crianças elas precisam adquirir, se eu uso essas habilidades na forma do brincar e eu consigo a motivação dessa criança, porque ela tá brincando, tá gostoso, né? Que delícia você tá numa sala de IS, né? Agradável, seguro. Sim, tranquilo. E aí, a partir do momento que eu trago os meus objetivos e coloco dentro do brincar, que é a famosa análise da atividade, né? Que a gente fala que é tão precioso para nós terapeutas, essa criança ela precisa de muito menos estímulos e repetições do que se eu fosse só fazer um treino, né? Então, eu vou treinar uma AVD, a criança ela se vestir. Se eu coloco uma atividade de vida diária, né? Então, o Marco já fez uma cara tudo aquilo. Obrigado pela presença. É tudo aquilo que a gente faz desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Para sempre. Para sempre. Coisas automáticas. Atividades de vida diária. Então, eu acordo, eu escovo os meus dentes, eu tomo banho, eu me visto, né? Eu coloco meu sapato, eu vou para a escola. Então, tudo isso são atividades que a gente faz no nosso dia a dia, né? E aí, se eu for fazer um treino estruturado, a minha criança, ela precisa muito aprender a se vestir. Ela ainda não consegue ter autonomia para se vestir sozinho. Se eu coloco essa habilidade, né? Pensando nas habilidades motoras que eu preciso que essa criança adquire, né? Lateralidade, usar as duas mãos, cruzar para tirar.
Se eu coloco tudo isso dentro de um brincar, então numa atividade que ela vai precisar escalar ali, vai precisar pegar, passar um bambolê, essa criança ela adquire essa habilidade de AVD, que é essa atividade de vida diária, de se vestir muito mais rápido do que se eu pegar uma camiseta, sentar essa criança e falar, vamos lá, coloca, tira, coloca, tira, coloca, tira. Bota casaco. Exatamente. A questão é que são brincares, eu sei que isso não existe, tá? Com finalidades terapêuticas. Exato. Sim, né? mas o brincar com motivação. Exato. Então, na terapia alimentar fala-se muito isso. É só brincar de comidinha. Fazer um negócio ali. Mas existem técnicas, estratégias, abordagens específicas por trás do brincar que vai levar a gente até o objetivo. Inclusive, então, não é só nós brincar. temos os níveis do brincar, né? Então, o que é esperado para uma criança de 2 anos? Né? Eu espero para uma criança de 2 anos, eu olhando essa criança de 2 anos brincando, eu já espero que ela consiga imitar ações simples, né? Então, que ela pegue o copinho lá, finge que tá bebendo, ela passe a colherinha na panelinha, né? E aí vai criando esse brincar simbólico, que a gente chama desse faz de conta, e aí ela vai se desenvolvendo a partir disso, né? Então, ali com os 3 anos, ela já consegue aumentar um pouquinho o enredo da história. Então, enquanto um ursinho come, o outro ursinho dorme. Com 4 anos, essa criança ela já consegue trazer outros cenários. Então, essa criança vai ficar doente, vai precisar de um médico. Então, ela já consegue ter essa flexibilidade maior, né? Com 5 anos, essa criança consegue trocar os pares. Então, aí eu já chamo alguém para brincar junto. Essa criança ela já consegue definir regras. Então, o quanto isso é importante, né? Que se a gente pensar nas habilidades que essa criança precisa ter numa escola, né, no ambiente familiar, quão isso é importante. Eu puxei isso porque, assim, uma vez eu estava conversando com a Renata e ela puxou a galeria de fotos do celular da Renata. Não, a Renata é um ponto fora da curva. Assim, eu nunca vi tanto brinquedo do it yourself. Eu nunca vi tanta ideia boa no mesmo lugar. Criatividade e habilidades manuais. Para poucos. O que você tem a dizer sobre o brincar, né, Renata? Então, eu fui parar na psicologia por causa do brincar, né? Porque ali na maternidade eu aprendi que o brincar foi a minha ferramenta principal ali, né? Ainda enquanto mãe, para desenvolvimento, tanto emocional quanto cognitivo da aluna. Então... A aluna é a maior propaganda da Renata, cara. Todo mundo quer uma aluna. Mas ela é um experimento. Exato. De 11? Para quem não sabe, eu vim da engenharia. Foi a aluna que mudou depois tudo. da aluna, que não tinha manual de instrução, comecei a ler desenvolvimento humano e aí me apaixonei. E foi brincando. Né? Então, e é isso. Então, assim, para mim, não para mim, né? O brincar é a forma da criança se expressar no mundo, né? A comunicação dela. Então... O jeito que ela entende. Exato. Como é que ela interage, né? Então, assim, quando você aprende isso e usa como ferramenta, né? Além de facilitar todo o processo, cara, você consegue avaliar, você consegue fazer as intervenções, você consegue desenvolver. Então, assim, tudo. E de uma forma muito mais prazerosa, sabe? A criança está feliz fazendo. Então, os pais deveriam brincar, né? Mais com seus além filhos. Da terapia. Além da terapia. Porque às vezes o pai fica naquela pressão de o que eu vou fazer nesse final de semana de diferente. Isso. Ele tá pensando em sair de casa, em entretenimento externo, e alguma outra coisa ele podia só sentar e brincar. Exato. E assim, exato. E não precisa do brinquedo, do jogo mais caro, investimento. Não, sabe? Quanto mais simples, na verdade, mais você estimula a criatividade, né? Você tá desenvolvendo ali. Tipo, vamos imaginar que essa garrafa é um Megazord. Exato, sabe? É isso. Então, é isso. São infinitas possibilidades para mim, a ferramenta mais importante, assim. Então, quando o pai entende, né, que a gente não está brincando sem intenção, e ele vê também que ele pode fazer isso, replicar e potencializar, né, o desenvolvimento de habilidades dentro de casa também, né, é muito bom, porque para ele também vai ser prazeroso, né? É muito melhor você ensinar uma criança ali que está se divertindo, que está, né, e outra, criação de vínculo, né? Exato.
criação de vínculo. A criança gosta de brincar com você. Exato. Então, assim... Você é a pessoa preferida dela. Exato. Não tem... Então, e é pra sempre, né? Você tá criando memórias ali. E é o que eu falei, é tempo junto e de qualidade. Não precisa ir pro shopping, pagar... Não, sabe? Senta ali, coloca o celularzinho ali do lado e fica meia hora, sabe? Mas... Ali, intenso, entrega o momento, fazendo imerso naquilo, sabe? Vai brincar de fase de conta, vai brincar de, sabe? E é isso. Eu sou suspeita, mas o brincar você consegue alcançar qualquer objetivo através dele, né? O Marcolinhos está feliz. Tá? Por que eu tô feliz? Porque a gente tem uma limitação de tempo aqui, tá? Que é a limitação das baterias das câmeras, pô. É porque se deixar a gente... Exato. Tem café, tem bateria pra gente. Não é culpa delas, na verdade. Eu não gosto muito de fazer episódio maior que 1h30 de duração, porque eu acho que mais episódios com durações menores tem um aproveitamento melhor. Cansa menos. Tá? Eu não tô prometendo necessariamente muitos episódios mais, tá? Não é isso. Mas é porque eu acho que... A Gabi fez sim. Eu tô prometendo mais um, com certeza. Talvez alguns. Mas eu acho que eles são mais proveitosos quando a gente tem essa divisão. Porque assim, você cansa de falar sobre um assunto, às vezes não apareceu outro, às vezes num outro momento aquele assunto renderia mais. Então, eu tô satisfeito com a duração, eu tô satisfeito com os assuntos que a gente abordou. Eu tô muito satisfeito com as respostas que vocês deram, tá? Assim, a gente não usou, sei lá, 20% das perguntas, tá? Eita. E a gente vai usar isso para divulgar mais, para ter mais perguntas. Sim. Posts no Instagram. Exato, eu vou fazer isso aqui, infinitos cortes, para que vocês aprendam sobre os temas, claro, mas que gere dúvidas e que vocês gerem mais perguntas. E a gente possa responder em E que estamos sempre abertos, vocês podem se sentir seguros. Exato. Em nenhum momento eu falei que a gente é de Ribeirão Preto, São Paulo, inclusive. Ribeirão Preto, São Paulo. É um momento importante pra gente falar isso. Final aqui. Porque assim, a gente oferece alguns outros serviços de consultoria para outras pessoas, tal, mas assim, a gente não consegue atender fora de Ribeirão Preto ainda. Não sei quais tecnologias vão surgir, não sei como que vai, né? Mas ainda não. Então, eu vou encerrar por aqui, tá? Agradeço infinitamente vocês. Foi um prazer. Tá? Foi um prazer para mim estar com vocês, tá? De verdade. Eu acho que foi muito proveitoso para você que viu esse episódio até agora. Ou para você que tá vendo esse corte. Do que a gente falou? Não sei. Vai ter que ver Entra tudo. No YouTube. Clica. Se você tá no Instagram, vai pro YouTube. Se você tá no YouTube, volta no começo do vídeo. E vai ver do começo, entendeu? A gente vai fazer time markers, vai tá bonitinho, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, Instagram, @NúcleoPraxis. O nosso YouTube é Núcleo Praxis de Desenvolvimento, tudo junto. Com essa ferramenta, você acha a gente no Google também. Tem o WhatsApp direto para recepcionista, para Stephanie. E nós estamos gravando aqui no His Fotografia, mas tem um outro nome, o His Productions. Branding, His Branding, tá? H-I-S Branding. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado, Júlia. Obrigada a você pela oportunidade. Antes da gente ir embora. Tá. Não sabia dessa tecnologia, olha eu. Tem um QR Code aqui, em algum lugar, que eu não sei onde mas tá aqui na tela e você vai direto pro nosso Instagram. Gabriela e Vivian, vocês querem adicionar algo? Comentar algo? Falar algo? É agora. Essa equipe é maravilhosa, não precisa comentar mais nada. Deixa pra gravação dos próximos. Tá bom. Vou transcrever, tá? A nossa equipe é maravilhosa. Não precisa... É isso. Então é isso. O próximo eu posso prometer, tá? O próximo é com a Vivian Valino. Então, se você não sabe quem que é, já vai no Google aí, ó. Se você não sabe quem é... Você não sabe quem é, Ribeirão Preto, meu querido. Cara. Não sei o que te falar, desculpa. É isso. Até a próxima. Obrigado. Obrigada. Valeu. Tchau.